Não adianta, da minha perspectiva, estar se prendendo no aspecto jurídico, tá? Por qual razão? Porque o que você encontra nessas CPIs, nessas CPMIs, é um trabalho hercúleo da oposição e daqueles que querem fazer alguma coisa que preste, para tentar, de alguma forma, trazer a verdade, e um trabalho não tão hercúleo, eu diria assim, do Hades mesmo, que é do inferno, daqueles que querem impedir que a verdade venha. Então, o que nós vamos ter diante de nós? Tudo bem, teve uma reunião do Toffoli com o Carlos Viana. Essa reunião não representa muita coisa, porque quem vai dar credibilidade àquilo que o Toffoli pode ter garantido? Ninguém. Nada. Não tem credibilidade. Ou simplesmente houve um adiamento para que, em função desse adiamento, esteja garantido um pacto que foi acertado ali. Não é um contrato, é um pacto. Um pacto não é a entrega da coisa, é a promessa de que se vai entregar a coisa. Ora, se você tem um pacto e tem a promessa de que vai entregar a coisa, como é que você vai ter a certeza que a coisa será entregue se não existe credibilidade daquele que fez a promessa? Esse é o primeiro ponto. Aí você terá o Vorcaro. Ora, o que o Vorcaro vai fazer lá? Eu gostaria de ouvir do Vorcaro que ele realmente cantasse, mas a situação dele é tão trágica que ele tem só duas opções, e aí nós vamos verificar qual é a coragem que ele vai ter ali, ou a opção que ele fez. Ou ele entrega todo mundo para se proteger, porque aí vai ter que ter uma blindagem para a sua vida, ou ele não entrega ninguém e vem uma blindagem para não mais para a sua vida, para que não permitam que chegue até ele, para que ele dissemine aquilo que ele tem. No entanto, você tem um conjunto de informações que estão seguras pela Polícia Federal, a mando do Toffoli, e o Toffoli ainda está decidindo se vai ou não para a primeira instância. Ora, quando você para ver, eles não estão mais preocupados se o Vorcaro vai cantar ou não vai cantar. É por isso que já não é mais uma questão jurídica. Para mim é uma questão de estratégia política. A preocupação deles é o tempo que eles precisam para inviabilizar qualquer ação a partir do que o Vorcaro vai fazer, sendo ele optando por não cantar ou cantar tudo, para se proteger de alguma maneira, porque ele precisa se proteger. Ele percebeu que é algo que é uma frase que eu uso, uma frase que eu construí e aprendi na porrada na minha vida. Entre marginais, entre criminosos e entre indivíduos que fazem parte de uma organização, não existe relação de honra, existe suzerania e vassalagem. O vassalo é o que recebe a ordem, o suzerano é o que manda. E o vassalo recebe a ordem enquanto o suzerano não tiver poder para pagar e comprar. Aí é que está a grande questão. Eles têm que ter um tempo para garantir essa suzerania e vassalagem e saber que aqueles que são os vassalos vão continuar cumprindo aquilo que é a ordem para preservar uma eleição que eles estão desesperados. Imaginemos que seja eleito um presidente da República de direita, seja o Flávio, seja o Tarcísio, seja o Caiado, eu acredito que é o Flávio, e acredito que se não for o Flávio, será o Tarcísio. Um dos dois. Mas que seja eleito um dos dois de direita. E que vá para o Senado, se a gente conseguir 45 senadores que prestem. Porque senador, para mim, está cada vez mais claro que não presta para quase nada no Brasil, exceto para retirar dinheiro para os seus salários e para os seus assessores. Nada mais, nada menos que isso. Mas que a gente consiga. E que na Câmara a gente consiga afastar metade do centrão. Não estou nem preocupado com a esquerda ou com a direita, mas que esse centrão vá embora. Sabe o que acontece com eles? Eles entram em desespero. Não é porque vai mudar a estrutura, porque eles sabem que mesmo esses que vão entrar aí vão querer a mesma estrutura, mas eles vão começar a fazer caça de cabeças daqueles indivíduos que foram além e colocaram a estrutura sob risco. Cai o Toffoli, cai o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes vai começar a ficar meio preocupado, outros vão começar a se preocupar e, muito provavelmente, indivíduos do PT que fizeram parte do governo e aqueles que venderam a sua alma para o PT para também fazer parte do governo serão incriminados no futuro, porque é impossível que esse pessoal seja tão cego para ver os roubos que foram feitos ao longo desse quarto mandato do presidente Lula. Terceiro, quarto? Terceiro. Terceiro mandato. Deus nos acuda, pelo amor de Deus, hein? Não vai ser. Terceiro mandato. Bater 150 mil vezes, pelo amor de Deus, desse terceiro mandato do Lula. O tanto que se eles são cegos não é possível. Mesmo que eles sejam cegos, eles não são surdos, então eles terão que pagar. Imagina o desespero deles. Por isso, a preocupação deles é apenas estratégica. Coloca aquelas duas, não fala nada, não fala tentando se blindar nas duas formas, colocar esse boi de piranha. E quando você trouxe o Ibanez, olha que coisa curiosa. É muito provável que peguem mesmo, que eles já estão querendo bater no Ibanez. E detalhe, se pegarem o Ibanez, veja, vamos pegar a dimensão do Ibanez. Não é que ele é governador de Brasília, isso é nada perto do que ele é. Ele é rico, muito rico.
é um dos homens mais ricos de Brasília, do Distrito Federal e do Brasil. Se pegarem o Ibanez para boi de piranha, significa que o roubo é do tamanho do Brasil. É verdade. Caramba. É algo muito grande, porque para pegarem um cara do peso do Ibanez, é que tem muito dinheiro e muita gente com muito dinheiro que vai se proteger, ao ponto de pegar um cara dessa dimensão. Não é um boi qualquer, é um boi gigantesco. Se alguém falar que isso é uma teoria da conspiração, a gente vai dizer, é aquele tipo de teoria da conspiração que corresponde mais aos fatos que ao próprio fato. É isso. Porque a probabilidade deles fazerem isso num acordo entre eles, veja, o pessoal fala muito do Epstein, né? O Epstein, lá nos Estados Unidos, que eles não sabem o que acontece em Brasília naquelas mansões. A gente não sabe, eu também não sei. Eu sou apenas... Eu também Mas não então sei, eu imagina nunca fui reuniões. convidado, eu não fui Imagina convidado. reuniões que possam ter tido para envolver essas pessoas e antecipadamente já definir os procedimentos estratégicos. Eles... A esquerda e aqueles que trabalham organizadamente, eles têm um procedimento que nós da direita, que só pensamos na família, pensamos em trabalhar, ganhar dinheiro honestamente, nunca fazemos. Eles trabalham sempre estrategicamente. Nós trabalhamos sempre taticamente para nos defender das guerras que nos colocam. Eles não, é sempre estrategicamente. Então, a probabilidade deles fazerem isso não deixa de ser teoria da conspiração, é muito concreto. Isso é muito claro em relação a alguns pontos. Primeiro, a esquerda fazer isso é o que se espera. E eles não estão errados em fazer isso, porque eles são pagos para atrapalhar o desenvolvimento da sociedade. Eles estão ali pagos exatamente para isso, atrapalhar. Qualquer coisa que busque esclarecimento para a sociedade, eles já trabalham antecipadamente para fazer. E aí eles colocam o Flávio Bolsonaro. Não colocaram o Flávio Bolsonaro à toa. O Flávio Bolsonaro é hoje o indivíduo mais provável de ser presidente da República se a eleição fosse agora. Sim. Ele seria presidente da República, então vamos atrapalhar o Flávio Bolsonaro. Só que eu vou contar um segredo para eles. Se o Flávio Bolsonaro não sair, sairá o Tarcísio, não sair o Tarcísio, sairá o Caiado, ou pode sair o Ratinho Júnior. Vocês vão perder para qualquer um, por uma razão simples, já não tem mais a ver com a capacidade daquele que vai administrar, tem a ver com a incapacidade de vocês fazerem qualquer coisa que preste para o Brasil. Então não vai adiantar vocês fazerem o que estão fazendo. Agora, está dentro do jogo? Está dentro do jogo. Eu acho que o Flávio poderia chegar e simplesmente dizer, pode pegar essa porcaria, não tem problema nenhum, não, está aqui. Agora, eu quero que os demais abram também. Aí, porque ele não pode também ir para o martírio, porque eu acredito que não será encontrado nada, mas ele não pode simplesmente ir para o martírio dizendo eu vou para o martírio porque logo depois simplesmente será tudo beatificado ou santificado. Não, no Brasil não é assim que acontece. No Brasil, martírio, beatificação dura até o próximo carnaval. Depois, no próximo carnaval, já é uma outra palhaçada. Então, não adianta ele se martirizar. Ele tem que dizer, eu abro, mas todos vão ter que abrir também. Claro. Senão, vocês façam pelo processo normal. E quando nós estivermos observando, o que está claro? Ele não tem culpa de ter contratado uma pessoa que, porventura, pode ter feito algo. Ele não tem culpa disso. Se ele não observou, realmente foi um deslize. Ele tem que se explicar e se justificar. Se, de repente, ficar pesado, não tem problema. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, indicará. Não dá para ser o Flávio por causa da sujeira que foi feita e não por causa dos erros que ele cometeu, porque ele não cometeu erros. Ponto. Eu indico tal. E toda a sociedade brasileira, aqueles que trabalham e querem o melhor para o país, seguirão essa indicação. Eu voto no Flávio. Por quê? Porque foi indicação do Jair Messias Bolsonaro. Eu falei desde o início, votei no Bolsonaro 4 vezes e vou votar na 5ª. Se ele não sair para candidato na 5ª vez, eu votarei em quem ele indicar. Claro. Então, estou tranquilo com relação a isso. Agora, nós, da direita, temos o dever de trabalhar e dizer, agora vocês estão querendo brincar de sujar o jogo? Ótimo, então vamos fazer da seguinte forma, já tem que entrar com uma solicitação de abertura de sigilo bancário de todos aqueles que possam estar envolvidos ou sejam citados. Esse é o momento em que a direita tem que trabalhar também, porque ela tem que trabalhar com as regras, com as armas e com as munições que são dadas para esse tipo de atividade. Se não fizerem isso, são incompetentes ou estão mancomunados. E eles terão que ser defenestrados na próxima eleição que ocorrerá agora em 2026. Segre, olha que situação interessante, absurda e estratégica. Mais uma vez, eu sempre me preocupo com as estratégias que podem estar sendo trabalhadas. Nós vamos ter a CPMI, que vai trabalhar. O que eles fizeram? Criaram uma comissão. Qualquer uma das casas pode criar suas comissões para fazer investigações. Eles têm o direito, eles têm recursos para convocar para audiências, eles têm recursos para convocar testemunhas se necessário, vai e fala se quiser. O que ele faz com isso? Ele cria uma ação paralela
que vai fazer exatamente aquilo que a CPMI vai fazer, ou qualquer CPI possa fazer, e eles vão utilizar ali para negociar a forma de trabalhar na CPI ou na CPMI. É assim que eles vão fazer. Vindo pelo Renan Calheiros, ele está trazendo a jogada de trazer para os para o grupo deles os debates que vão antecipar tudo aquilo que vai acontecer e assim, preventivamente, eles já podem bloquear, podem garantir quais são os sigilos que serão preservados e admitidos e aquilo que vai ser liberado. E ali eles vão fazer as pressões para, nessa CPMI, tentar de alguma maneira voltar para anular a direita ou trazer elementos de direita. Não à toa, a gente não está vendo a questão de quererem em várias CPIs trazer o Flávio Bolsonaro ou está indicando o Flávio Bolsonaro. A jogada do Renan Calheiros é exatamente essa. Ele simplesmente recua e disse, eu vou trazer uma forma de bloquear. E como é que eles podem bloquear? Há várias maneiras. Primeiro, tendo a presidência, tendo a vice-presidência ou tendo a relatoria. Mais especificamente, a presidência e a relatoria. Não conseguiu? Então vamos buscar a titularidade na CPMI, os membros titulares. Não conseguiu? Vamos garantir uma maioria nos suplentes. E vamos trabalhar para negociar a queda de alguns titulares. E aí nós vamos negociar pontualmente. E vamos buscar forma de bloquear, formas de impedir, formas de garantir que eles não tenham capacidade de dar continuidade. Assim a gente coloca os nossos suplentes e eles podem de alguma coisa ter a maioria na votação. Porque eu estou me lixando para o que o relator vai colocar, porque na hora de votar nós vamos ganhar o relatório final. E durante o relatório, se nós tivermos a presidência, o que a gente faz? A gente bloqueia as convocações que vão ser feitas de audiências, de testemunhas ou de quem quer que seja convocado. Nós podemos bloquear ou indicar aquele que nos interessa. A jogada do Renan Calheiros é se antecipar às negociações ou às ações que vão ser feitas na CPMI. Isso, eu não vou dizer que é de uma sujeira, porque sujeira já é o que se espera, tá? Mas é de uma perspicácia estratégica que eles têm, que nós não conseguimos ter. E por isso eles vão acabar fazendo que a CPMI caminhe, e eles lidam com o fator tempo. Qual é o tempo que a gente tem para atrapalhar as eleições? Só isso. O Renan Calheiros é uma figura muito curiosa. Se a gente prestar atenção, Renan Calheiros, ele era deputado, ele começou no período do Collor, ele ocupou todos os cargos ministeriais e cargos de presidência em casas. Sabe a quem se comparava o Renan Calheiros? Algumas pessoas chegaram a acompanhar um cara chamado José Fouché. Quem foi esse indivíduo? Considerado o maior traidor da história, porque foi o cara que participou da Revolução Francesa, ficou do lado dos revolucionários radicais, aí depois, quando eles viram que os radicais tinham já decapitado todo mundo, ele mudou de lado e decapitou os radicais. Depois ele acompanhou o período napoleônico, decapitou e acompanhou Napoleão. Depois ele traiu Napoleão, ele passou por todo o processo da Revolução Francesa até a restauração monárquica. E ele era considerado o maior traidor da história. Ele era um cara que não tinha princípios. Ele te traía com o Caetano, depois traiu com o Arthur, com o Douglas, depois traiu o Douglas comigo, depois me traía com o Maurício, ele traía todo mundo. O Renan Calheiros, cara, quando a gente olha, ele é um Fouché. Ele participou desde 88, cara, até agora, e ele tá aí. Eu não quero destoar, quero explicar muito claro. A reforma que tem que ser feita, concordo plenamente com o que o Douglas falou, a reforma que tem que ser feita, ela tem que ser muito mais ampla. Primeiro, tem que se definir, afinal de contas, quais são os cargos de confiança necessários para um mandato de um parlamentar. Por exemplo, no Senado são 50. Meu Deus. Na Câmara são 25. E tem um teto de salários que você dá, de recursos, que é a verba legislativa que você reserva, para pagar esses funcionários. Então, aí tem um conjunto de cargos que vai tendo uma escala graduada em função daquilo que é a importância do cargo que você executa. Quando a gente observa isso, fica claro porque eles querem aumentar e eles aplaudiram. Sabe por qual razão? A reforma ela tem que ser para entender qual é o número necessário real de assessores. Por qual razão? Porque quando você observa nessa manada de pessoas que lá estão, tem gente que merece receber muito, sim, porque os caras carregam o mandato do legislador nas costas. É gente muito boa, mas pelo menos a metade disso é para pagar dívida política.
quando eu digo que eu tenho 70 mil para pagar para um funcionário, eu posso chegar na minha eleição. Por que eles aprovaram isso agora? Porque na hora que for chegar na eleição, que ele for pedir doação de campanha, ele vai dizer, doe a minha campanha. Eu tenho uma dívida com você. Sabe o que o cara pode fazer? Depois ele vai lá, olha, eu tenho alguém que eu gostaria que você empregasse muito bem. Aí o cara vai receber e não sabe nem sentar, desenhar um zero numa folha escrita. Mas ele está lá para isso. Essa é a reforma que tem que ser feita. A reforma tem que ser feita entendendo qual é, afinal de contas, o número de assessores e que esses assessores eles têm que ganhar muito bem, não acima do teto, mas tem que entender qual é o teto. Por que eles têm que ganhar muito bem? Porque eles não têm direito a nada. Quando eles são demitidos, eles não têm direito a fundo disso, fundo daquilo, nada. No máximo, eles têm uma indenização que depende do cargo, depende da situação, eles recebem. E por incrível que pareça, dependendo do gabinete, tem indivíduos que ganham 3, 4, 5 mil reais e carregam o gabinete nas costas, fazem todo o trabalho. Porque aqueles que estão ganhando 15, 20 só vivem de passear e fazer articulações políticas. Não, mas o trabalho dele é muito sério, ele está fazendo articulação política. Essa é a reforma que tem que ser feita. E aí, quando a gente vê uma situação como essa, em que eles batem pesado para fazer um aumento dos assessores, dos cargos comissionados e daqueles que são top de carreira, porque são concursados, todo mundo comemora porque eles sabem que é mais uma moeda política que eles têm para negociar. Qual é a grande questão? Primeiro, isso não deveria ter sido aprovado, por duas razões. Porque, como o Douglas falou, é o dinheiro do povo brasileiro que vai pagar. Mas, principalmente, pelo momento em que foi aprovado. Porque eles vão usar isso na hora que eles forem negociar doações de campanha para dizer que eles têm como pagar a dívida política que vai ser construída. Essa que é a grande malandragem. Segunda coisa é isso, mas eles têm, sim, que fazer uma reforma e entender qual é o número de assessores que é necessário. E, a partir daí, não tem mais nada. E esses assessores têm que ganhar muito bem, porque são pessoas muito boas. E tem gente muito... Mais uma vez, um outro texto inspirador. E você apresenta uma radiografia da realidade que a gente vive, que, para mim, não é nem dizer que são 2 pesos, 2 medidas. Para mim, é um peso só e a medida é dada por aquele que tem o poder, em determinado momento, para estabelecer aquilo que deve ser interpretado. Ou seja, nós não temos justiça. Nós temos o exercício puro do poder. Há 2 coisas bem interessantes, que a primeira delas, nós vivemos sim uma situação típica daquilo que o Beria, na União Soviética, falava. Mostre-me a pessoa e eu te apontarei quem é o crime. Por quê? Porque não existe justiça, existe a perseguição política. E além disso, olha que coisa curiosa, estava preparado para falar isso desde a hora que eu li o teu editorial. É aquilo que é aplicado na justiça para o inimigo, que é muito citado pelo Marcílio aqui, mas onde que está o que eu tinha preparado antes? Curiosamente, a primeira pessoa que falou no programa Faroeste Brasileiro sobre a justiça para o inimigo foi o Caivan. Eu tinha preparado para falar isso, porque para mim é importante você resgatar sempre a citação correta das pessoas, claro, independente dos desdobramentos ou daqueles que estão ali. Então, no caso, é interessante, é a justiça para o inimigo. O primeiro cara a falar sobre a justiça para o inimigo aqui foi o Caivan. Foi ele que falou. Mas é o que representa. Aquilo que o Beria fazia e aquilo que a justiça da Alemanha, do Partido Nacional Socialista, dos trabalhadores da Alemanha fazia. É o tipo de justiça que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que não é justiça nenhuma, é a política usando da violência e da força para impor a sua vontade.